A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, esse é o canal Texto Áureo, seja muito bem-vindo. A lição de hoje é a lição de número 9, tá aí na tela, você pode ver, ó, uma família nada perfeita. Estamos estudando essa revista, lições bíblicas da CPAD, relacionamentos em família. Estamos aprendendo com a palavra de Deus a forma de lidar com os problemas que surgem na família. Estamos aprendendo com acertos de grandes homens de Deus e com erros de alguns que cometeram, e a Bíblia não omite isso, né, mas ela menciona os erros que esses homens cometeram para que nós possamos evitar. O caso de hoje é um caso desse, nós podemos e precisamos evitar o erro que esse homem de Deus, aqui na lição que nós vamos comentar, ele cometeu, e nós podemos evitar, devemos, inclusive, aprender com seus erros. Irmãos, a lição de hoje ela é maravilhosa, tá bom? Se você quiser, você pode baixar esse slide gratuitamente. Também você pode baixar esse material aqui, irmãos, é um material bem organizado. Muitos professores têm levado para a sala esse material para ir ministrando e olhando no material, porque aqui tem um resumo da lição, tá bom? Tem um resumo da lição. Nas partes em vermelho são os versículos bíblicos, nessas partes aqui circuladas em amarelo são citações de outros autores, de outras bíblias de estudo, que vêm a somar com o assunto em questão. Então aqui na introdução, né, você vai ter a introdução que está na revista, só que aqui está resumido, e aqui tem uma citação de um autor, de um comentarista que fala a respeito desse assunto. E aí você vai ter vários outros recursos. Deixa eu só mostrar a outra parte aqui. E nessa parte você vai ver, ó, tem aqui as palavras mais difíceis que estão na lição, aqui está o significado delas, tá bom? Já pesquisamos no dicionário. E aí você tem também o momento da dinâmica, tá bom? Aqui tem uma dica da dinâmica, que a dinâmica, é claro, você que já conhece o texto áureo já sabe, mas deixa eu falar para quem não conhece. Durante este vídeo, durante esta pré-aula aqui, nós temos 3 sugestões de dinâmicas para você fazer na sua sala de aula. E hoje nós teremos 4, tá bom? Então você fica com a gente aqui, ao final de cada tópico a gente dá uma sugestão de uma dinâmica que você pode fazer para fixar o conteúdo daquele tópico. Tá bom? Vai ser de grande valia, eu creio, para a tua vida. E se você já é abençoado com os nossos conteúdos, ô irmão, nos ajuda também, nos abençoa, deixa o seu like, seu joinha, seu gostei, tá bom? Se inscreve no nosso canal para que você seja notificado assim que a gente publicar e também para que outras pessoas venham ser alcançadas por essas pré-aulas, tá bom, meus irmãos? Nós vamos seguir então. Gostaria de falar dessa bênção aqui, tá? Tem professor, irmãos, que reclama, mas minha aula não muda, mas continua sempre a mesma coisa. A minha aula não melhora, ou os alunos parece que não se interessam. Ô, irmão, precisa dar uma melhorada no professor, porque os alunos, né, precisam ser instigados, precisam ser, sabe, fazer com que o aluno tenha um interesse. Eu sei, claro, todo cristão deveria ter interesse, mas na realidade não é assim. Então nós precisamos melhorar. E para melhorar e para te ajudar a melhorar, nós separamos, irmãos, um curso especial com dicas especiais que vai servir para você, exatamente para você que quer ensinar, que ama ensinar no EBD. Você que já ensina há algum tempo, precisa dar uma reciclada, uma renovada. E aí nós temos dicas novinhas em folha para você ouvir e já pôr em prática. Não é um negócio maçante, muito menos aquele monte de teoria. Não, nós temos um material prático. Você pode baixar o PDF nesse curso, você pode assistir a videoaula e depois você vai fazer um exercício, tá? Então são duas videoaulas, são 2 módulos, são 2 materiais em PDF e são 2 exercícios. Você concluiu o último exercício, você já leva o certificado, já imprime o certificado ou guarda ele aí, tá bom? Com o seu nome, com, claro, o texto áureo aí, com o nosso logotipo texto áureo, com a qualidade texto áureo que você já conhece, você vai ter esse certificado. Mas muito mais importante que o certificado é o conhecimento que você vai praticar, porque vai ter resultado. Nós já temos vários irmãos que estão fazendo o curso ou que já fizeram e estão tendo resultado. Tem muito comentário, para a glória de Deus, de irmãos que têm visto as suas classes multiplicarem, melhorarem, porque os irmãos ficaram mais atentos e vão chamando um, vão chamando o outro, porque o professor está renovado, irmãos, amém? Então, se você puder, faça esse curso. Aponte a câmera do seu celular aqui, ó, para esse QR Code, tá bom? Aponta lá que vai direto para o link. Se você tiver dificuldade em apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você pode, aqui na descrição do vídeo, tem o link para você saber mais sobre o curso e depois se matricular.
Só para deixar bem claro, o curso custa R$ 39,90, mas você pode aproveitar nossa promoção de R$ 29,90 e você pode adquirir esse curso. Além de adquirir, claro, você vai estar abençoando o nosso ministério para que a gente consiga cada vez mais produzir mais cursos e você vai estar abençoando o seu ministério, tá certo? Então você pode adquirir esse curso. O curso, os irmãos vão ter acesso a ele por 1 ano, tá bom? Como assim por 1 ano? Não, tem lá as 2 videoaulas, os 2 materiais, você vai poder baixar ele a hora que quiser, estudar a hora que quiser. Você vai fazendo no seu tempo. Eu quero estudar 10 minutos hoje, 10 minutos amanhã. Não tem problema, tá bom? Você vai ter acesso a essa plataforma por 1 ano. Irmãos, vamos seguir então para a lição. E nessa lição, deixa eu passar aqui, muito bem. Texto áureo de hoje é o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Deus não é um Deus que deixa ser escarnecido. Nós não podemos pensar que Deus, ele não é justo. Deus é justo. E por isso, o homem colhe aquilo que plantou. A nossa verdade prática traz-nos o seguinte: tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus, que pode ser constatada na própria natureza. E eu gostaria também, irmãos, de relatar aos irmãos que nós vamos ter dia 29/5 agora, não sei que dia que você está assistindo essa aula aqui, mas dia 29/5, uma segunda-feira, nós, às 8 horas da noite, nós teremos uma live com os apoiadores. Irmãos, essa live não é aberta a todos os irmãos, tá bom? Vai ser aberta somente para aqueles que apoiam o canal Textuário. Como assim apoia o canal Textuário? Irmão, se você quiser contribuir com o nosso canal, você pode, tá bom? Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo do vídeo, onde está o inscrito, tem o joinha, tem o inscrito e tem um lugar escrito Seja Membro. Se você clicar no Seja Membro e seguir as instruções ali, você vai contribuir com o nosso canal, para o nosso ministério, com R$ 7,99 por mês. E com esse valor, você estará se tornando um apoiador do nosso trabalho, obviamente. Mas você, aí tem irmãos, irmão, está cobrando? Não, irmãos. Isso nós disponibilizamos porque muitos irmãos nos procuravam, irmão, como é que eu posso ajudar os irmãos? Como é que eu posso contribuir com os irmãos? Então essa é uma forma que nós abrimos para os irmãos que sentirem no coração de contribuir com o nosso canal. Se você se tornar um apoiador, em forma de gratidão, nós vamos liberar o acesso a essa palestra, a essa ministração que vai ser ao vivo. Os irmãos apoiadores poderão perguntar e nós vamos responder, tá bom? Vamos interagir juntos ali. E também você tem acesso aos PowerPoints da lição, sabe? Os arquivos de slides que nós disponibilizamos em PDF. Para os apoiadores, nós, em forma de gratidão, estamos disponibilizando esse arquivo em PowerPoint para que você possa alterar. Você pode tirar um slide, colocar um slide, enfim, você pode alterar esse slide para levar para sua sala mais personalizado. Além de outros benefícios, os apoiadores têm desconto nos cursos. Enfim, todo mês nós vamos ter essa live. Nessa live especial, nesse mês, ela é muito especial, porque tem esse título, Como Levar Minha Família a Servir ao Senhor. E quem vai estar ministrando comigo é meu pai. Então, estaremos em família, ministrando para a sua família, como vamos levar essa nossa família a servir ao Senhor. Amém, meus irmãos? Eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas. Na leitura bíblica em classe da nossa aula de hoje, a lição 9, nós temos o texto falando sobre Davi. Segundo o livro de Samuel 3, o 2 ao 5, vai falar a respeito de que Samuel teve vários filhos e também, irmãos, teve várias mulheres, né? É isso que nós entendemos dessa primeira parte aqui do texto. Já em 2 Samuel 5 e 13, nós vemos lá falando que Davi tomou mais concubinas e mais mulheres. E depois nasceram-lhe mais filhos também. E aí tem o nome dos filhos de Davi. É importante, claro, o professor se inteirar de todos esses textos, inclusive de 2 Samuel 12, onde há ali relatado aquela parábola do profeta Natã e também a punição de Davi, Deus usando o profeta para falar quais seriam as consequências do erro de Davi, né? E aqui nós temos, vamos ler esse versículo pelo menos, agora pois não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher.
Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti. Deus falando, olha, vai vir o mal, a consequência vai vir da tua casa. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, à vista de todos. No verso 12 diz lá, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Davi reconhece o erro, irmãos, isso é fato, né? Só para os irmãos se inteirar, Davi não foi para a guerra, ficou no seu palácio, né? Na época ele ficou no seu palácio e ele viu uma mulher se banhando. Ele descobre, manda descobrir quem é a mulher, pede para trazer a mulher, ele peca com essa mulher. Depois a mulher volta para sua casa e ela fica grávida. O marido dela está na guerra e ele está lá guerreando, um homem fiel ao rei, um homem que servia, né, ao rei. E a mulher fica grávida. Davi tenta encobrir esse erro. Davi tenta chamar este homem, o marido dessa mulher, da Batseba, ele manda chamar o homem para que esse homem, o Urias, ele vá para casa com essa mulher e fique uns dias com a mulher. Dessa forma, Davi encobriria o pecado falando que todos pensassem que o filho fosse do marido mesmo. Mas o homem, como estava em guerra e os companheiros dele estavam em guerra, ele até vem, mas ele não entra na sua casa, na sua própria casa, e nem vai se deitar com a sua mulher, porque ele fala, não posso fazer isso, porque meus amigos, meus irmãos, meus companheiros estão na guerra, eu estou servindo ao rei. Então ele fica ali no palácio. Davi tenta fazer mais algumas outras manobras, tenta embebedá-lo, enfim, não dá certo, até que Davi vai com mais um plano, tentando encobrir seu erro. O que ele faz, irmão? Olha só que absurdo. Ele escreve uma carta, entrega para Urias entregar para o comandante, e nessa carta estava a sentença de morte de Urias. Davi estava pedindo ao comandante para que colocasse Urias na frente da guerra, para que ele fosse morto. De alguma forma, ele morresse. E foi o que aconteceu. Urias morreu. Então Davi é o responsável tanto pelo adultério com a Batseba, quanto pela morte de Urias, né, o assassinato de Urias, e também por tentarem encobrir esse erro, a omissão desse pecado. Isso tudo acontece e Davi tem todo esse tempo aí, até esse filho nascer da Batseba, o filho morre, é uma das consequências. Mas o que nós vemos aqui agora é uma consequência a longo prazo. Deus falou, olha, você pecou, tá certo. Até o profeta Natã, usado por Deus, fala assim, você pecou, mas Deus perdoou o teu pecado, tá bom? Deus te deu perdão. Mas isso não quer dizer, irmãos, que as consequências serão removidas. Muitas vezes o Senhor nos perdoa, claro, mas as consequências, elas perdurarão. Porque tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Isso é uma lei de Deus e de Deus não se zomba. Pensando que, eu vou plantar muito, mas não vou colher nada não. Eu vou fazer muita coisa ruim, mas não vou colher. Irmãos, colhe. Tenha certeza que se Deus falou, está falado, não tem por que a gente ficar questionando isso. Se não colhe aqui, como muitas pessoas esperam sempre que as coisas aconteçam aqui. Mas tenha certeza que Deus é tão bom e tão justo que nós colheremos o que plantarmos. Se aqui não der tempo, colheremos na próxima, quando nós passarmos desta vida aqui para a vida eterna. Seja a vida eterna ou a morte eterna, nós colheremos as consequências de nossas atitudes aqui. Que fique isso bem claro e seja um alerta para nós. Claro, irmãos, eu fiz esse contexto, essa introdução maior aqui para os irmãos, só para a gente se inteirar do assunto e já entrar de vez, mas não é necessário você fazer para a sua classe, a não ser que você ache que seja importante para os seus alunos reconhecerem esse pecado, lembrarem do que Davi fez. A palavra de hoje é negligência. É quando você deixa de fazer algo, né? É como uma omissão. Você trata com desdém, descuida de algo, você está sendo negligente. E nós vamos falar sobre isso, a respeito de Davi. É só lembrar os irmãos, não esqueçam, irmãos, que nós aqui do canal Texto Áureo temos uma loja e toda semana tem novidade para as irmãs. Várias irmãs têm entrado em contato, têm adquirido e têm ficado cada vez mais elegantes, além de serem abençoadas, viu, irmãos? Porque Deus nos abençoa com essa loja e os irmãos que adquirem, logicamente, serão abençoados, né? Deus nos abençoa para abençoar outros. As peças são de muita qualidade, tá bom? São lindas,
você pode adquirir no WhatsApp. Você entra em contato comigo, tá bom? A gente dá um jeito aí, a minha esposa também entra em contato com os irmãos e manda as peças que estão disponíveis, os tamanhos, tudo certinho, e vai ser bênção para a tua vida, tá bom? Vestindo-se elegantemente para a glória de Deus. Irmãos, passando aqui, nós vamos para a nossa introdução. Na introdução nós temos o seguinte, que nós vamos estudar hoje, nessa aula, as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. Todo mundo tem um papel, uma função, um propósito, e nós devemos entender qual é esse propósito e cumprir. Claro, nós temos um propósito de vida, nós temos um chamado, mas quando você se torna pai, se torna mãe, você assume um papel, você está assumindo este papel, e esse papel deve ser desempenhado com zelo, porque foi Deus quem lhe deu essa função, esse papel de pai, de mãe, e nós temos que prestar contas para com ele. Então cumpra esse papel que Deus espera de você. Ser pai, ser mãe e até ser filho tem os seus papéis. Na família cada um tem seu papel. Quando nós não assumimos o nosso papel, quando nós não cuidamos de nosso filho, quando nós não cuidamos do nosso cônjuge, quando nós filhos não obedecemos e não assumimos o nosso papel, as consequências podem ser trágicas. Nós vamos ver que a família de Davi, por consequência de seu pecado, presenciou incesto, rebelião e morte. Incesto é quando há um relacionamento sexual entre parentes, né? E isso não é permitido pelo Senhor. Então, teve incesto na família de Davi, teve morte, teve rebelião. Triste, né, irmãos? Triste, mas consequências que nós vemos já orientados por Deus. Davi sabia, irmãos, que as suas atitudes trariam consequências. Nós também sabemos. Só que, às vezes, né, por um momento de prazer, que nós esquecemos de tudo. Esquecemos, deixa eu falar, esquecemos não por uma falha de memória, não. Esquecemos voluntariamente. Não paramos para pensar no que aquilo pode resultar. Toda a nossa decisão, seja uma mudança que você for fazer, seja até uma palavra, ou tudo aquilo que fazemos, isso vai refletir em nossa família. Se você vai cometer um pecado, esse pecado vai trazer consequências para você e vai afetar sim a sua família. Nós não estamos dizendo, no entanto, que o meu pecado, o meu filho vai pagar pelo meu pecado. Nós já estudamos sobre isso e não é sobre isso que a lição está tratando. Nós estamos falando que as consequências do meu pecado, do meu erro, da minha falta, vai respingar na minha família. Isso é óbvio, né, irmãos? Tá bem? Então vamos lá. O rei Davi e sua grande família. Davi realmente teve uma família gigantesca. Olha lá. Davi, ungido por Deus, é o nosso primeiro tópico. E nesse primeiro subtópico, nós temos o seguinte: Deus levou Samuel à casa de Jessé, pois ali Deus havia separado o novo rei ungido dele, que era Davi. Deus falou assim para Samuel. Está lá em 1 Samuel 16, os irmãos podem acompanhar, e é interessante que o professor tenha inteirado esse capítulo. Ele é muito importante para a nossa história, porque vai mostrar que o Senhor falou para Samuel assim, ó, levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu Davi no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Deus havia dito também para Samuel que, olha, eu tenho provido de um rei no meio da casa de Jessé. Então Deus escolheu Davi. Davi foi escolhido por Deus, porque Deus quis cumprir a sua vontade através de Davi. Talvez, muitos até tenham falado, por que Deus escolheu Davi? Porque Davi tinha qualidades, porque Davi tinha isso, irmãos. Eu tenho certeza que a graça de Deus alcançou Davi. Assim como nos alcançou a mim e a você. Eu não tenho capacidade, irmãos, de ministrar uma aula. Mas o Senhor me alcançou com sua graça e é Ele quem está capacitando. Davi, ele foi ungido por Deus e eu tenho certeza que Davi amava a Deus. Davi estava na posição, né, diante do Senhor, disponível. E aí Deus com sua graça vem e coloca em seu coração e capacita-o para ser rei. Tanto que está escrito, e o Espírito do Senhor, Deus derramou sobre ele o Espírito se apodera de Davi. Para quê, irmãos? Para capacitar-lhe para fazer uma obra para o Senhor. É para isso que o Senhor nos enche com o seu Espírito. O Senhor me encheu com o Espírito dele
para capacitar a fazer essa obra, porque de mim, das minhas qualidades, irmão, de mim eu não tenho não, eu não posso mesmo, mas o Senhor me encheu a você para que nós consigamos fazer a vontade dele. Amém? Então é isso que aconteceu. Deus escolhe Davi, Deus unge a Davi. Deus fala para Samuel, Samuel lá no meio da casa de Jessé, eu escolhi um para ser rei e vou lhe capacitar e vou lhe encher. Amém? Glória a Deus. Então Deus deixou claro para Samuel que esse rei seria uma escolha dele, de Deus, e não como o povo que escolheu Saul. Seguindo, irmãos, é uma honra, claro, é algo, né, maravilhoso, Davi ser escolhido por Deus. Aí nós vemos que Davi era um homem de Deus, porque o Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi, através de Davi. Deus capacitou Davi para servir como rei de Israel. E nós temos 2 Samuel 5, do 1 ao 3, falando que todas as tribos reconheceram Davi como rei. Todas as tribos reconheceram que Deus operou poderosamente através de Davi. Né? Davi saía nas guerras e tinha vitória. E é obviamente que é por causa do Espírito do Senhor que estava sobre Davi. O rei Davi, irmãos, foi bem sucedido em servir conforme a vontade de Deus. Atos 13, 36 diz lá, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Essa corrupção é a corrupção do corpo. Davi unificou o reino que estava dividido, o reino que não estava unido, vamos supor assim. Né? O reino não estava unido. Não estamos falando da divisão do reino depois da morte de Salomão, não é isso. O reino de Israel não estava numa união só. Né? O povo não estava com as divisões ainda. Aí Deus usou Davi para unificar o reino e Davi foi vitorioso em muitas de suas batalhas. Foi dado a Davi o poder pelo Espírito Santo para a função de liderar o povo de Deus, é o que diz o Novo Comentário Bíblico, e eu concordo com isso. Deus deu a ele o poder, a capacidade, a unção, a força para governar uma nação tão grande e tão sábia e, ao mesmo tempo, era a própria nação escolhida de Deus. Então Deus lhe capacitou ali. Por que nós estamos fazendo essa introdução de Davi? Porque Davi, mesmo sendo escolhido por Deus, mesmo sendo capacitado por Deus, ele tinha o livre-arbítrio. E algumas de suas escolhas foram erradas. E essas escolhas erradas levaram a consequências trágicas no meio de sua família. Então, há homens de Deus hoje em nosso meio, que são homens de Deus chamados por Deus, têm uma palavra abençoada, Deus os usa para ministrar a palavra, ou Deus usa até para que ele edifique diversas vidas, mas, de acordo com as suas atitudes, preste bem atenção, Deus talvez tenha te usado, tem feito de você um grande homem de Deus, mas não é por causa disso que você então está blindado contra o pecado. Não, você tem um livre-arbítrio, se você quiser, você pode pecar. Então tome cuidado com seus minutos de prazer, com suas vontades, com as vontades da carne. Davi entendeu que podia ter várias esposas e concubinas, ele entendeu de si mesmo, porque a Bíblia, o Senhor Deus, nunca ordenou que se fosse tomado mais de uma esposa. Pelo contrário, né? Deus, desde o início, desde a criação, Deus deixou claro que o marido unir-se à sua mulher. A sua mulher, e não às suas mulheres. E aí isso veio, o ser humano, os homens que vieram fazendo isso, e as gerações foram aceitando. Né? Com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos, e ao ter tantos filhos, filhas, ao ter tantas concubinas, mulheres, Davi foi caindo em pecado. Aqui o comentarista diz que Davi acabou caindo na displicência com os seus filhos. Davi foi descuidado, faltou empenho para com a sua família. Seus filhos, então, com esse descuido do pai, eles se tornaram problemáticos em suas vidas pessoais. Nós não temos um registro de todos os filhos de Davi, quais foram as consequências com outros filhos, mas nós vamos citar pelo menos 3 deles aqui que tiveram consequências dessa questão, né, do pecado de Davi. Eles receberam em si também algumas consequências mais claras, irmãos. Deus não anulou a vontade de nenhum deles. Todos eles, se pagaram por um pecado, pagaram pelo próprio pecado. Nós vamos falar de Absalão, que pagou pelo próprio pecado. Nós vamos falar de Amnon, que pagou também pelo próprio pecado. Então, cada um que pecou recebeu em si a colheita de sua própria semeadura.
mas nós temos consequências que respingaram na família de Davi devido ao seu próprio erro. A Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal diz lá, ó, acumular esposas e concubinas em um harém era o costume de toda a realeza do Oriente Médio na época, mas isso não era o ideal de Deus. Os casamentos de Davi lhe trouxeram maior poder e influência, quando se casava com uma princesa, quando se casava com, por exemplo, a filha de um rei, né, a princesa, a filha de um rei de um reino vizinho, então haveria, né, acordos comerciais, isso Salomão fez muito. Mas causaram também disputas, inveja e até mesmo homicídio nas terras da sua família. Davi sofreu de muitos problemas por causa de suas muitas esposas. A poligamia era aceitável pelos costumes da época. Isso não estamos falando da vontade de Deus, estamos falando pelos costumes dos reis da época. Mas Deus advertiu especificamente contra esse costume lá em Deuteronômio 17, do 14 ao 17, você pode saber mais sobre isso lendo lá em Deuteronômio. Davi, apesar de seus méritos como o maior rei de Israel, ele foi um pai terrível, é o que diz o comentário devocional da Bíblia. Você concorda com isso, que Davi foi um pai terrível, ou você acha que está sendo exagerado nessa lição, essa questão de Davi não cuidar dos seus filhos? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e a gente vai aí aprendendo um com o outro. Nesse momento, irmãos, nós podemos fazer a primeira dinâmica. Eu convido você aí a fazer a primeira dinâmica. Você pode, tá? Nessa primeira dinâmica, imprimir a última página do nosso material. Na última página do nosso material, nós temos o seguinte, ó. Deixa eu ver se os irmãos vão estar vendo. Preencha o retângulo. E tem um retângulo. Então, se você não tem impressora, mas quer fazer a dinâmica, pega uma folha sulfite, escreva preencha o retângulo e faça um retângulo. Tá bom? O professor vai tirar várias cópias ou vai fazer vários desses papéis e entregar para os seus alunos. Entregue também com ele canetas, para que eles possam, canetas ou lápis de cor, até acho melhor lápis de cor, para que eles possam preencher o retângulo. Então vocês orientem, ó, vocês vão preencher com o lápis de cor pintando o retângulo. E aí deixe eles fazerem a atividade por um momento. O que eles vão fazer, ou a maioria deles vão fazer? Eles vão pintar, né? Eles vão pintar esse retângulo até preencher todo ele. Não é isso? E aí preencher o retângulo. Aí quando eles terminarem, o professor peça para que eles mostrem, ergam para ver se o professor está certo, para ver se eles fizeram certo. O professor vai verificar, o professor pode passar no meio da sala para ver. E aí o professor pode falar, gente, deixa eu falar para vocês. Tem um retângulo aí desenhado, não tem? Mas tem um retângulo maior. Aí todos vão falar, como assim? Na verdade, eu queria que vocês preenchessem todo o retângulo. E qual é o retângulo? Olha o tamanho desse retângulo aqui, ó. A folha é retangular. A folha é um retângulo. E era esse retângulo que era para ser preenchido. O que isso representa, irmãos, nessa história? Para nossas vidas, a vontade de Deus não é só que nós desempenhemos um papel pequeno. Não é só que nós focamos só em uma área da nossa vida, como por exemplo, no ministério. Ah, eu cumpro muito bem, dou uma aula muito boa. E lembrar disso que se der uma aula boa é pela graça de Deus. Você nunca pode falar isso, eu dou uma aula boa, porque quem faz por nós é o Senhor. Mas enfim, se você faz uma coisa muito bem, acredita que seja muito bem, você está focando naquilo, mas você não pode esquecer do todo. Você tem um ministério a cumprir, mas você tem uma família a cuidar, você tem um exemplo a zelar, você tem todo o restante. Davi cuidou muito bem do reino, isso era o seu chamado, isso era uma etapa de sua vida, isso era o seu trabalho, ele estava ali chamado para fazer isso, está certo, ele preencheu o retângulo, não está errado a atividade que os irmãos preencheram. Mas havia um retângulo maior para ser preenchido. Davi, claro, preencheu o que Deus queria que ele preenchesse. Deus queria que ele fizesse muito bem o reino. Mas você concorda comigo que Deus também queria que ele cuidasse bem da família? Porque quem dá a família a nós é o Senhor. Então nós precisamos não só focar em uma área de nossa vida apenas. Ah, estou muito bem casado. Mas será que você está cuidando bem dos filhos? Será que está cuidando bem da obra? Tem tudo isso também, irmãos. Né? A nossa vida não é só uma área. Na aula passada, e teve até alguns irmãos que comentavam, na aula passada, nós falamos a respeito de priorizar Deus em primeiro lugar, a família em segundo e a obra em terceiro. Não é assim? A verdadeira e correta
prioridade que nós aprendemos com a palavra é isso. Deus acima de tudo e de todos, é claro, sempre em primeiro lugar nas nossas vidas, com dedicação do nosso tempo, da maior parte do nosso tempo, da nossa adoração toda exclusiva a Ele. Mas em segundo lugar, a família, porque o apóstolo Paulo nos deixa bem claro, né? Se você não cuida do seu, você não pode cuidar da obra. Amém? Então, cuidar da família e depois cuidar da obra. Agora, devem ser evitados os extremos. Tem gente que só cuida da família e deixa a obra a ver navios. Mas também tem gente que só cuida da obra e deixa a família a ver navios. Extremos não. Nós precisamos ser equilibrados. Cuidar da família antes, mas não deixar de cuidar da obra. Cuidar da obra também. Tá bom? Então nós devemos ser equilibrados. Preencher todo o retângulo. Família, mas a obra. Ou melhor, a obra e a família. Amém? E nesse momento nós podemos concluir com a sinopse 1, que diz lá: o rei Davi era um homem ungido e de Deus. Entretanto, a sua família fugiu ao ideal divino. Seguindo, irmãos, nós podemos fazer a segunda... podemos ir para o segundo tópico, Podemos ir para o segundo tópico que diz lá: filhos e parentes na casa de Davi. Agora nós vamos falar de 4 personagens que vamos comentar nesse tópico, ou melhor, nessa aula, a respeito das consequências de Davi e esses filhos e parentes que estavam envolvidos nessa tribulação que vamos falar. Então, o primeiro que nós iremos falar é sobre Tamar. Tamar, como o comentarista deixou aí registrado, ela era filha de Maaca, era irmã de Absalão, era uma mulher bonita e virgem, e sua beleza atraiu Amnon, seu meio-irmão. Amnon, seu meio-irmão. Meio-irmão, quando a gente fala assim, é porque é filho só de um dos cônjuges, né? Então, nós vemos ali, ó: e aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, uma irmã bonita, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. Então nós temos esse relato de Tamar. Vamos seguir falando a respeito de Absalão, que era seu irmão. Mas eu gostaria de deixar uma citação do Novo Comentário Bíblico que diz assim: Tamar tinha muito a lamentar. Ela havia perdido a sua virgindade, envergonhada por seu próprio irmão, estava praticamente morta, pois a perspectiva de conseguir um casamento e formar uma família estava arruinada. Nós não comentamos ainda, mas sabemos que Tamar foi abusada por seu irmão. Então, Amnon provocou isso, deixou com que o pecado dominasse e ainda violentou sua irmã. Olha só que coisa terrível, irmãos, aconteceu entre dois. Era meio irmão, mas era irmão, né? Esse negócio, era filho só do pai. Não importa, é irmão, né? E era pecado de qualquer forma. Mas nós vemos Tamar sofrendo um abuso e tudo isso, né, é por causa de um pecado, por causa de pecados. Então nós devemos vigiar muito, tomar muito cuidado, por causa que os pecados trazem as suas consequências. Aí nós temos Absalão, dizendo ali as suas características. Ele era filho de Tamar, era irmão de Tamar, era filho de Maaca também, e era o terceiro filho do rei Davi. Absalão assassinou Amnon como vingança por ele ter feito isso com a sua irmã, conspirou e rebelou-se contra o rei Davi. Olha só que coisa terrível. Quando Absalão matou Amnon, depois de um tempo ele foge e ele fica longe da sua nação. E ali há um silêncio entre Davi, que é o pai, contra Absalão. Depois, para Absalão voltar, Davi ainda não permitiu que ele voltasse para o trono. Teve toda uma consequência que eu peço que os irmãos leiam, porque não cabe para nós aqui falar toda a história, mas é importante. Leia lá 2 Samuel, dá uma olhada no capítulo 13, 14, 15, você vai encontrar muita coisa para embasar a sua aula melhor. Absalão se vingou do estupro de sua irmã Tamar e, claro, segundo a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, está dizendo aqui que ele se livrou também do próximo na linha de sucessão como rei. Então ele já se livrou de Amnon para que ele pudesse ser rei. Mas Absalão conspirou contra Davi, então ele tinha um desejo de ser rei, de tomar o trono de seu pai. Davi teve que fugir quando Absalão conquistou o coração de muitos de Israel, mas Absalão foi morto, né, nessa peleja aí a respeito dessa rebelião. Absalão foi morto e Davi chorou muito, mas perdeu seu próprio filho. Irmãos, são consequências trágicas. Um filho se levantar contra o pai, não respeitar o pai,
mas perder um filho também é uma consequência muito mais trágica. Então nós temos grandes consequências colhidas por Davi. Amnon se apaixonou doentiamente por sua meia-irmã Tamar, como nós já dissemos, e eu não estou passando o slide aqui, né, irmãos? Falando de Absalão. Absalão, até na foto tem um rapaz aí com um cabelo grande, porque tem a questão de que o cabelo de Absalão era pesado, né? Ele cortava ali uma vez por ano. Enfim, né? Vamos seguir aqui, daí fala de Amnon. E Amnon não comeu nem bebeu, totalmente dominado por essa paixão por Tamar. Ele se apaixonou doentiamente, que o pecado permitiu isso. Ele permitiu com que o pecado dominasse a sua mente. Talvez veio até um primeiro pensamento. E a gente sabe que não podemos alimentar esse pensamento, mas lá ele ficou alimentando esse pensamento, alimentando. O pecado foi criando raízes e quando ele viu, ele estava sendo dominado pelo pecado e ele não conseguiu dominar os seus próprios desejos. Não conseguiu, ou melhor, não quis. Né? Vamos ser bem claros, ele não quis dominar a si mesmo. E aí ele bola todo um plano e esse plano sugerido por Jonadab, que era primo de Amnon, que era um homem sagaz, mas com essa esperteza para o mal, induziu Amnon a satisfazer sua paixão com um plano mentiroso. Ele falou para Amnon assim, ó, Amnon, você tá apaixonado pela Tamar, não tá? Então faz o seguinte, Amnon, finge-se de doente. Finge que você está doente, que você não está bem, o rei vai te visitar. Quando o rei vir te visitar, fala, rei, eu preciso que a minha irmã venha aqui. A minha irmã Tamar vem aqui e ela prepare para mim um bolo e eu quero vê-la fazendo isso. Eu acho que isso vai me ajudar a melhorar. Davi, irmãos, permite isso. E aí, quando a Tamar vai fazer os bolos, né, o Amnon pede para todo mundo sair da sala, os seus servos, seus empregados, fica só os dois ali, ele pede para se deitar com ela, pede para ela se deitar. Ela orienta ele, até alerta e fala, não faça isso, meu irmão, em Israel não se faz algo assim. Mas ele toma ela à força. Depois que ele comete o ato, ele expulsa ela da sua casa, ele se enoja dela e ela ali rasga suas vestes e fica de luto, né, por perder a sua honra e por ter um futuro todo prejudicado por essa atitude. Amnon é um exemplo de mau conselheiro, é o que diz aqui o comentarista. Irmãos, nesse momento nós podemos fazer a segunda dinâmica. E nessa segunda dinâmica nós vamos focar sobre as consequências do pecado. Eu vou sugerir uma dinâmica extra, tá bom? Então o que o professor vai poder fazer agora nessa dinâmica extra? O professor pega uma folha, essa folha vai representar Davi. E aí, o professor pode distribuir essa folha com os alunos, tá? Distribuir uma folha para cada aluno, para que todos façam. E aí o professor pede para que eles dobrem essa folha ao meio. E quando dobra, está representando Davi se casando com alguém. Então ali, ó, eles são dois, Davi e a sua esposa, mas ao mesmo tempo é uma folha só. Mas Davi não casa só uma vez, Davi casa mais vezes, então dobre mais uma vez. E aí, ó, dobrando mais uma vez, nós temos, se abrirmos a folha, nós temos 4 partes. Né? Claro que tinha muito mais partes, porque Davi tinha muitas esposas e concubinas. Mas vamos deixar em 4 partes aqui. Entrega uma caneta para o aluno, um lápis, e fale para ele, vocês conseguem perfurar essa folha, fazendo com que saia do outro lado, colocar essa caneta ali dentro, ou o lápis dentro desse papel, né? E ó, eu estou fazendo aqui, ó, tá vendo? Foi fácil. Fácil e rápido. A caneta representa o pecado. E o pecado facilmente perfura as nossas vidas. É rápido, é fácil. Assim como aconteceu com Davi. Ele pecou, irmãos, rápido, fácil, minutos de prazer. Não é? E o pecado, quando entra em nosso coração e quando ele fica ali em nosso coração, ele é um grave problema. É possível retirar o pecado? Pergunta para os irmãos, dá para tirar a caneta? Claro que dá. Tira lá. É fácil? É, tem que se arrepender. Não é tão fácil assim para muitos. Mas é possível. Muito bem. Ficou marca, não ficou? O pecado deixa marca em nossas vidas. Por mais que seja rápido, por mais que a gente perdoe, o Senhor nos perdoe, na verdade, a gente peça perdão, se arrependa de coração. O pecado foi removido, tanto de nossos corações, nós não vamos praticar de novo, como Davi havia aprendido a lidar com o pecado dessa forma. Ele pedia perdão e se arrependia de verdade, pois ele não praticava outra vez.
Então, não praticou. O pecado não está aqui. Deixa até longe a caneta, o lápis. Não tem mais pecado desse tipo aqui. Mas olha a consequência. Ficou. O problema, irmãos, é que a consequência não ficou só em Davi. Abra o papel. Peça para que os alunos abram o papel. As consequências se espingaram em todos os membros da família, em todas as áreas de sua vida. Né? O pecado de Davi, você acha que também não respingou na sua vida pública? As pessoas não olharam com um olhar diferente para Davi ao ficar sabendo do seu pecado? Enfim, irmãos, isso tudo afeta as consequências do pecado afetam diversas outras áreas e os membros de nossa família. Então nós tomemos cuidado quanto a isso. Amém? Essa é uma dinâmica. Professor, claro, irmãos, o professor pode sempre melhorar. É uma sugestão e você pode adaptar essa dinâmica para melhor, para que seus alunos entendam melhor. Aqui nós estamos sugerindo, dando uma ideia de como pode ser. Outra dinâmica que pode ser feita nesse momento é a famosa torre de copos que nós fazemos todas as vezes. Então você põe 3 copos na base, depois 2 copos em cima e mais um em cima. Não dá para o professor ver certinho aqui? Deixa eu ver se eu consigo abaixar a câmera aqui, ó. Ah lá, você pode ver, são 3 copos, tá bom? Você consegue ver aí 3 copos. 3 copos não, uma torre com 6 copos. Tá aí, essa torre com 6 copos, você vai convidar um aluno, o professor já deixa essa torre pronta, convide um aluno e fala o seguinte, gente, esse copo do meio aqui de baixo, ó, que você está vendo aqui, esse copo do meio vai representar Davi. Então o aluno vai vir aqui e vai tirar Davi daqui sem mexer nos outros copos. A sua missão, falei para o aluno, é remover esse copo do meio sem balançar nem estragar os outros copos. Ele vai falar, é impossível. Então vamos tentar. Essa atitude de remover aqui Davi do meio é como se ele estivesse se ausentando de sua família naquele momento. Estivesse, sabe, sendo omisso para com a sua família. Ou, quando ele cometeu o pecado, ele estava saindo para depois voltar. Mas olha o que acontece. Quando tira aqui, ó. Cai, irmãos. A família toda desmorona, ou melhor, a família toda sente, recebe em si os respingos das consequências. A família vai receber, assim, as consequências dos atos que nós cometemos. Então, que nós vigiemos, irmãos, nas nossas atitudes. Porque tudo que nós fazemos, nós vamos colher. Mas toda e qualquer atitude que nós, como líder de família, como pai, como mãe, tomamos, afeta os nossos filhos. Afeta não só os nossos filhos, os nossos parentes ao redor. Avós, avós, mãe, pai, a gente afeta tudo. Então, pense muito bem, se você ama a sua família, não perca a sua família, não faça a sua família sofrer por um ínfimo, por um pequenino momento de prazer da carne. Esse prazer da carne vai te fazer afastar da presença de Deus. Esse pouquinho de prazer da carne vai desagradar aquele que te ama, aquele que te deu a família, aquele que te deu o emprego, aquele que te deu a saúde, aquele que te sustenta de pé, aquele que está preparando para você uma linda morada no céu, aquele que está a todo momento com você, em nenhum momento ele te deixa sozinho. Não vale a pena traí-lo, não vale a pena, por um momento de prazer, desagradá-lo. Amém, irmãos? Que nós vigiemos quanto a isso. O terceiro tópico vai falar do problema moral na família de Davi. Então, as consequências da sua falta de domínio próprio. Mesmo tendo reconhecido seu pecado, nós já falamos, Davi adulterou, dissimulou, assassinou, ele não pôde evitar as consequências. Logo, não demorou para que um dos filhos coabitasse com as concubinas de seu próprio pai e as envergonhasse publicamente. Irmãos, Absalão, quando estava tomando ali o poder das mãos de Davi, quando várias pessoas o seguiram, quando ele chegou no palácio real, Davi havia deixado concubinas ali, e quando deixou as concubinas e Davi foge, quando Absalão chega na casa, ele toma conselho com alguém, com um dos seus conselheiros, e fala, o que eu devo fazer aqui ao chegar na casa? Ele fala, olha, Absalão, seria bom que nós armássemos uma tenda aqui e você se deitasse com as concubinas do seu pai, porque isso seria visível para todos e seria para a vergonha de seu pai. Então, em 2 Samuel 16, 22, está lá registrado. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda
no terraço. E entrou Absalão, as concubinas de seu pai, perante os olhos de todo Israel. Isso foi vergonhoso, e não só para Davi, para seu filho, para todos ali de Israel. Algo terrível, né? O novo rei fazendo isso, um rei que usurpou o poder, né? Claro. Mas o filho do rei Davi fazer isso, vergonhoso, mas vergonhoso também para Absalão. É algo que foi errado, algo que foi pecado, algo que foi terrivelmente triste, mas algo que já estava lá atrás. O Senhor já havia falado que aconteceria isso, nós lembramos, seria a consequência dos atos de Davi. A Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal diz lá, ó, como Davi assassinou Urias e roubara sua esposa, o assassinato foi uma ameaça constante para sua família. A família se rebelou contra ele. Suas esposas foram dadas a outros maridos em praça pública. Além disso, seu primeiro filho com Batseba morreu. Então Davi recebeu várias consequências pela falta de domínio próprio. E tudo começa pequenininho. Começou com uma vontade. Ele viu uma mulher se banhando. Ele estava no lugar errado na hora errada. E aí, quando se está no lugar errado na hora errada, surgem pensamentos errados. E se você alimentar, você vai pecar. E pecando, trará sobre si e sobre a sua família consequências terríveis. O segundo subtópico vai falar sobre incesto e morte na família. Eu estou passando aqui, mas o nosso material tem mais citações. Você quer aprofundar um pouco mais do conhecimento sobre essa história, sobre esses tópicos, tem mais citações ali que você pode baixar no nosso material gratuitamente aqui na descrição do vídeo. Se tiver dificuldade, pode entrar em contato conosco aqui e nós te colocaremos também num grupo do Texto Áureo, onde nós postamos diariamente as leituras bíblicas, as leituras diárias, com uma imagem bonita para você compartilhar, mas também postamos ali o material, tanto esse slide quanto o material em PDF, o subsídio, tá bom? No momento que nós publicamos e o link do nosso vídeo. Irmãos, vamos lá. O segundo subtópico fala do incesto, da morte na família de Davi. O pecado de incesto de Amon contra a sua própria irmã Tamar, que nós comentamos. Quando Davi soube, irmãos, de que isso aconteceu, Davi ficou muito irado, né? Como 2 Samuel 13:21 diz lá. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Mas a gente só vê isso. A gente não vê nenhuma atitude de Davi contra Amnon. A gente não vê nada, né, de repreensão contra Amnon. A consequência também dessa atitude, tanto de Amon quanto de Davi não fazer nada para Amon, isso foi alimentando um ódio em Absalão, até que ele coloca esse ódio, e tudo isso que ele estava alimentando, ele coloca em prática. Ele veio matar seu meio-irmão como vingança. Depois de tudo isso, Absalão é morto, depois da rebelião de seu pai. Então nós vemos morte, incesto, ódio entre a família de Davi, entre os irmãos, né? O rei, claro, Davi chorou amargamente a morte de Absalão, chorou amargamente também a morte de Amnon, chorou a morte de seus filhos. Isso é triste, né, irmãos? O pastor Elenay Cabral, ele diz em seu livro, Davi soube do acontecido e irou-se muito, mas não fez nada para acalmar o coração do filho, nem tampouco para punir o filho estrupador. Para acalmar o coração da filha, ele não fez nada, né? A gente não vê ele chamando a filha para perto de si, para lhe dar um apoio, para lhe ajudar. A gente também não vê ele falando ou disciplinando, corrigindo o seu filho Amnon. Os pais que deixam de corrigir seus filhos podem esperar problemas maiores no futuro. Isso é fato, isso é verdade. Seu filho errou, seu filho pecou intencionalmente, corrija, discipline. Eu tenho muito a aprender sobre isso, né? Sou pai de um menino pequeno e espero que o Senhor me dê graça, me dê sabedoria para educar esse filho e não permitir que os erros deles fiquem impunes, porque dessa forma ele vai acreditar que o erro, a impunidade, o erro compensa. Então todo pai precisa disciplinar o seu filho, para que isso não vá aumentando e vá gerando consequências trágicas tanto para ele quanto para as pessoas que estão ao redor. Terceiro subtópico fala de vigilância, proximidade e exemplo. É isso que os pais precisam ter. Olha, 3 ingredientes maravilhosos. Essa história nos ensina a respeito dessa importância, de se vigiar o que está acontecendo na sua casa, de estar próximo dos seus filhos e de ser um exemplo para eles. Nós não estamos livres de depararmos com problemas em nossa família e isso é fato. Mas é necessário que nós estejamos acompanhando os filhos de perto. Você tem visto
Ou você tem acompanhado o que seus filhos veem nas redes sociais? Não só isso. Você tem ouvido que seus filhos têm conversado entre si? Ou você tem prestado atenção que eles não têm conversado mais entre si? Você tem prestado atenção no que o seu filho ouve, ou no que seu filho canta, ou no que o seu filho tem aprendido na escola? Você tem investigado para entender quais são os traumas dos seus filhos, ou até por que ele está chateado na escola? Ô, irmãos, precisamos sempre estar observando nossos filhos, acompanhando de perto, além de sermos exemplo. Sermos exemplo em atitude. Muito pai fala demais, mas faz de menos. Muita gente tem falado bastante, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas ele mesmo não faz. Eu sempre conto, e contarei mais uma vez aqui, que eu lembro de uma atitude do meu pai cravada em meu coração. Nós fomos num estabelecimento comercial, e meu pai estava comprando algo, né, tinha um balcão e no chão tinha uma nota de R$ 50. Isso já faz tempo, R$ 50 valia muito mais. E ali uma nota de R$ 50, meu pai pegou aquela nota, olhou, eu só observando, olhou, falou pro dono do estabelecimento, olha, tem aqui do lado de fora aqui, caiu R$ 50. O rapaz olhou e falou, olha, nosso não é, o nosso está tudo aqui. Meu pai falou, mas meu também não é, eu vou deixar aqui. E meu pai deixou, comprou o que devia, pagou e nós fomos embora. Pode parecer uma situação bem simples, mas através daquele exemplo, meu pai não precisava mais falar para mim que eu não deveria pegar nada que não fosse meu. Eu aprendi dessa forma e até hoje eu entendo que tudo aquilo que não é meu, que eu não trabalhei para ter, não é meu. Então, devolverei. Então, deixarei para de quem é o dono. E isso é um exemplo. O exemplo, ser espelho dos filhos. Isso vale muito mais do que palavras. Os crentes devem fazer tudo o que puderem para impedir que seus filhos sejam expostos ao engano do pecado e à perversidade desta geração. E para isso, vigilância, proximidade. Proximidade mesmo. Mostre para seus filhos como é bom servir a Deus. Esteja junto com eles, abrace. Porque se você não abraçar, lá no mundo outros abraçarão. Se você não estiver junto, outros lá estarão. E aí você vai querer corrigir, mas você permitiu que outros ganhassem a confiança do seu filho. Então, conquiste a confiança de seu filho. Não precisa ser liberal, como já falamos na aula passada, ser permissivo. Mas deixe seu filho entender que você está cuidando dele, além de amar de uma forma toda especial. Pode ser que seu filho faça as escolhas dele errado, pode ser. Mas ele não se esquecerá que teve um pai presente, próximo e que o amava. Amém, meus irmãos? Nesse momento nós podemos fazer a dinâmica 3. A dinâmica 3, ela é bem simples, nós já fizemos algumas aulas bem lá atrás, faz tempo. E o professor vai precisar de um rolo de papel higiênico. E nesse rolo, o rolo é dividido, né, sempre com pedacinhos, né? Mas não vai dividir. O professor vai escrever num pedacinho a palavra pecado. Deixa eu até escrever aqui. A palavra pecado nesse pedacinho, nesse quadradinho. E o professor vai poder fazer de duas formas. A primeira forma é a seguinte. O professor vai deixar desenrolada a palavra pecado. Eu acho até interessante colocar um lápis ou uma caneta aqui. O professor vai segurar dessa forma. Vai chamar um aluno lá do fundo da sala, o que estiver mais longe, tá bom? E vai pedir para ele, você vai pegar essa papel escrito pecado e você vai lá sentar de volta para o seu lugar. Olha só que interessante. Então ele vai pegar, mas não é para destacar. Ele vai pegar. Olha o tamanho do quadradinho, né? O pedaço de folha em que o pecado está escrito, ela é pequena, ó, porque aqui já tem como destacar. Mas o pecado não se destaca desse rolo, não. A pessoa vai pegar e vai ir até o lugar dela. O aluno vai ir, vai caminhando, ó, e vai desenrolando. Quando ele chegar lá no lugar dele, os irmãos vão olhar e vão falar, meu Deus, olha o tamanho de papel que está no caminho. E aí o professor comenta, por mais que o pecado pareça pequeno, quando se comete o pecado, uma mentirinha, ou até um adultério, que parece que são pequenos minutos, pequenos momentos de prazer, como foi o de Davi, um prazer falso, claro, um prazer carnal, né? Nada que traga proveito. Olha só, é pequeno, não é? Mas aí você pode falar, peça até para o irmão destacar, fala, irmão, destaque aí para você ver como que é pequeno o pecado, né? É pequeno, né?
Mas isso que o irmão fez de destacar o pecado das consequências, na vida real não acontece. O pecado vem com um rolo de consequências. E olha o tanto de consequências. Um pecado desse tamanho, para um rolo gigantesco de consequências. E isso é o que faz o pecado. Por isso devemos vigiar. Devemos tomar cuidado com o pecado. Com esse falso anúncio de prazer que o pecado traz. O professor pode fazer também essa mesma dinâmica, mas diferente. O professor pode pedir para que 3 alunos fiquem de pé, chame também o aluno que estiver mais longe para pegar essa folhinha de pecado e puxar. Só que peça para ele dar uma volta nesses outros 3. Com esse pecado ele vai rodear esses outros 3. E eles vão acabar sendo enrolados pelo papel. E aí vai mostrar que as consequências do pecado não só estão grandes, como elas também acabam envolvendo toda a família. Aqueles 3 alunos vão representar a família. E acaba envolvendo todos eles também. Essa pode ser uma aplicação. E é claro, o professor pode concluir de diversas formas para que adapte melhor a sua sala, ou que os alunos às vezes participaram com falas, com perguntas, e o professor pode tirar suas dúvidas através de uma dinâmica como essa. Amém? Então tomemos cuidado com os pequenos momentos de prazer. Warren Wiersbe, no seu comentário, ele diz: Davi pagou um preço alto por uns poucos momentos de prazer concupiscente. Não vale a pena. A sua família toda sofreu consequências. Né? Claro, nós não podemos generalizar porque a Bíblia não comenta para nós o que aconteceu com os outros filhos de Davi, que ele teve ali mais de 20. Mas nós vemos essas consequências com esses filhos, que elas foram terríveis. Claro, todos esses filhos, vamos lembrar mais uma vez, eles decidiram por pecar também, obviamente, né? Amnon decidiu pecar, Absalão decidiu pecar, mas nós temos ali tanto um descuido pela parte de Davi, no momento do erro, tanto um descuido de Davi na criação dos seus filhos, e nós, claro, não podemos cair no erro também de falar que Davi, julgar Davi, ele não soube cuidar dos filhos, ou enfim, ou de qualquer outro tipo de comentário que nós possamos tecer que a Bíblia não tenha falado. Mas vemos que o que aconteceu na família de Davi, conforme Deus havia falado, foi uma consequência de seu pecado. Ele não deu exemplo para os seus filhos e sofreu consequências. Aí, irmãos, a conclusão é a seguinte: é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares. Os pais devem exercer os papéis em casa, transmitir esses valores e acompanhando os seus filhos. E os cônjuges devem ter um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção, ou é uma das formas de prevenção contra os desajustes da atualidade. Vou deixar 2 citações. Uma é da Bíblia de Estudo Pentecostal e outra é da aplicação pessoal. Que diz lá: os pais devem ser exemplos de vida e conduta cristã e se importar mais com a salvação dos filhos do que com seu emprego, do que com sua profissão, do que com seu trabalho na igreja ou do que sua posição social. Preocupe-se mais com a salvação de seus filhos. E a última citação para encerrar a aula de hoje: se uma pessoa não está disposta a cuidar de seus filhos, discipliná-los e ensiná-los, ela não é qualificada para liderar a igreja. Não permita que suas atividades de voluntário lhe afastem das suas responsabilidades familiares. Amém, irmãos? É o que nós podemos comentar de Davi. Ele pode ter sido um rei excelente, como de fato foi um rei exemplar. Mas se olhar para o seu lar, faltou-lhe preencher o retângulo da família com a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a todos os irmãos, aos apoiadores do nosso canal que têm abençoado-nos. Na próxima aula nós vamos citar o nome de cada um e orar por cada um. Estamos orando diariamente pelos nossos apoiadores e por todos os irmãos que aqui oram por nós, que nos ajudam em oração também, que têm não contribuído financeiramente, mas contribuído em orações, em apoio. Nós agradecemos de coração. Deus continue abençoando a sua vida, tenha uma excelente aula e até a próxima, permitindo Deus.